Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui de volta para a gente dar sequência em mais uma questão. Sempre aproveitando, né? Pedindo aí para você se inscrever no canal. Cerca de 80% aí do pessoal que acompanha não é inscrito, né? Isso ajuda a gente aí a continuar trazendo conteúdo aí de qualidade, tá? A gente está no projeto aí em seguida que a gente vai iniciar para Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. E aí é uma forma de você incentivar para a gente continuar jogando conteúdo aqui gratuito, tá? Dá um like aí também, diz o que você está achando da aula. Pessoal, a gente, nesse projeto aí da FGV, que a gente está numa reta final agora, a gente está indo para aquelas questões residuais aí que faltaram, de quase 100 questões. Lembrando sempre antes das provas, né? A gente lança aí uma revisão. Por se tratar de uma revisão, é uma parte mais resumida, onde a gente vai colocar ali os principais tópicos que é interessante você ir para a prova. Eu não vou te encher de informação nesse dia, tá? E até sábado, normalmente, a gente coloca com aquilo que você tem que lembrar que é essencial na hora da tua prova, tá? Lembrando, se você ainda não é aluno do nosso curso integral, sempre dá tempo, entre em contato ali, chama e você vai ter um preço super bacana aí pra gente e muito melhor preparado aí para a prova que você vai fazer, tá bom? Pessoal, a gente vai para uma questão complicada, por ser até aquelas questões residuais, são algumas questões ali que não são tão comuns de cair, ah, mas a gente vai acabar abordando, tá? Até nas aulas de revisões, a gente normalmente passa por algumas questões que a gente pulou elas, mas justamente aí por algum erro da banca, por algum mal entendimento aí que aconteceu, tá? Pessoal, vamos lá. Primeiro eu tenho que entender o que é um plano cartesiano. Tá? Então eu vou dar uma breve explicação. Para quem já conhece um pouquinho mais, não te preocupa que não vai cair isso aqui em equação de segundo grau. Pelo menos não é a ideia da FGV. E o plano cartesiano, gente, a gente vai ter coordenadas. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o 2 e o 5. E a gente sempre sabendo que o primeiro que aparece é o x e o segundo é o y. Tá? Nós vamos ter assim, ó, alguns valores no eixo x, que é esse horizontal, e a gente vai ter alguns valores aqui no eixo y, que é o vertical. Tá? Esses valores nem sempre eles precisam estar num distanciamento correto, que eu poderia ter aqui ó, 1, 5, 9, 12. Não dá bola para isso, tá? Não vai anular a questão aí por as distâncias não estarem, assim, digamos, simétricas, tá? Gente, e aí, quando eu tenho o 2 e o 5, eu vou analisar sendo o meu primeiro aqui como sendo x. E no eixo x eu posso ter um ponto que está localizado no 1, no 2, como é o caso. Ou seja, esse ponto que nós vamos colocar aqui, ó, em relação ao x, ele vai estar nessa linha. Ok? Enquanto em relação ao eixo y, ele pode estar em qualquer uma dessas linhas, em relação ao 2, em relação ao 3, em relação ao 4 e em relação ao 5. Então, juntando o 2 e o 5, a gente vai ter ele aqui. O que pode acontecer é o seguinte, de eu ter mais pontos, a FGV gosta de trabalhar com isso, e às vezes de criar um desenho. Tá? Ele criar um desenho e a gente tem que reconhecer o padrão desse desenho. Ela gosta muito de dizer que esse desenho vai se repetir. Então a gente teria que ter um padrão desse desenho aqui, ó. O que acontece? Ele vai para cima. Aliás, perdão. Vamos supor que ele se repita, tá? Pode ser, ó. Ele vai até aqui, tá? Esses são os pontos. Aí ele se repete. Como ele se repete, ele começa com que ele vai para cima, depois ele desce aqui, em diagonal um pouquinho para baixo, e depois sobe. Então, ele pode pedir para que você reconheça um determinado padrão e depois ele pergunte para você onde que vai terminar esse ponto. Então, pode acontecer isso e ela gosta de fazer isso. Acredito que não tenha ficado dúvidas, né, quanto a essa parte aqui do que se trata um plano cartesiano. Tá? A questão que a gente vai fazer
é essa aqui. Uma partícula está imóvel sobre o ponto 2 e 3. Perfeito? E quando eu falo do ponto 2 e 3, veja que eu estou falando justamente aqui, ó, tá? Onde ele se encontra praticamente aqui, ó, no ponto 3 e no ponto 2. Veja aqui no 2 em relação ao x e no 3 em relação ao y. No plano cartesiano, quando começa a fazer deslocamentos sucessivos. O primeiro desses deslocamentos é de 16 unidades de comprimento, ele utiliza o C, a legenda, no sentido positivo do eixo x. Então, por isso que ele diz que os 16 ele vem parar justamente aqui. Ó. Por que 16? Porque ele saiu do... Isso é bem importante, tá? Ele saiu do ponto 2 e foi até o 18. Então, a diferença aqui, gente, deu 16. O que fez, tá? Que faz com que ele vá para o ponto 18 e 3. 18 em relação ao x, 3 em relação ao y. Afinal, no y ele não se moveu aqui, tá? Ele continua na mesma linha do y. O segundo movimento é de 15 unidades no sentido positivo do eixo y. Quando eu estou falando do eixo y, ele vai para cima ou para baixo. Então, o que aconteceu? Ele fez isso aqui, ó. Tá? Ele subiu 15 unidades. Ele estava aqui em relação ao y no 3 e subiu para 18. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Ele subiu 15 unidades, certo? E foi para aquele ponto lá em cima. O que faz com que ele vá para a partícula do ponto 18 e 3. Para o ponto 18 e 18. Então, é onde ele se encontra ali em cima. Então, a gente tem 3 pontos aqui que ele acaba nos dando. Tá? Acaba nos dando. Eu tenho o ponto 2 e 3. Eu tenho o ponto que ele vai depois, que é o 18 e 3. Depois eu tenho o ponto 18 e 18. E o que acontece, gente? Os deslocamentos vão sucedendo respeitando as seguintes regras. 1. O comprimento de cada deslocamento é uma unidade de comprimento menor do que o deslocamento imediatamente anterior. Veja bem, ele começou com 16. Tá? Depois, aqui, ele foi para 15. E agora vem o principal. A gente tem que entender, se ele vai para 14 aqui, ó, e ele está no 18, ele vai ter que ir para o ponto 4 em relação ao meu x. Tá? Veja que o movimento que ele quer que faça é isso aqui, ó, é anti-horário. Então, aqui vai ter que ser 14 e eu vou criar uma nova coordenada. Tá? Ele vai acabar parando numa nova coordenada. Em relação ao x, 4. E em relação ao y, 18. E se ele fez 14 aqui, gente, a gente vai ter que agora descer ele 13 unidades. Então, a gente descendo ele aqui, ó, 13 unidades, e com boa vontade, entendendo que isso é uma reta, tá? O que vai acontecer? Com relação ao eixo y, seguindo aqui, tá? Com relação ao eixo y, com relação ao eixo x, tu vê que ele não mudou, ele continua com o 4. Ele continua com o 4. Mas com relação ao eixo y, se ele estava no 18 e precisou reduzir 13, de 18 para 13, aqui, ó, ele parou no 5. Ok? Certo? Perfeito. É interessante que você faça isso aqui agora manual, tá? Tá fazendo manual
E é interessante que você perceba um certo padrão, ok? A gente tem alguns valores aqui, ó, que à medida que a gente vai colocando, e aqui eu trouxe aqui para nesse sistema, para a gente conseguir enxergar melhor o que é que vai acontecendo, tá? Até aqui, gente, a gente fez. Mas se você continuar fazendo, a gente vai perceber isso aqui, ó. Você já está percebendo o tempo que você vai precisar disponibilizar para matemática, né? Então, esse é um problema, digamos assim, das provas da FGV. A gente tem que cuidar muito em relação aí à questão do tempo. Então, eu tenho aqui, ó, o meu eixo X e eu tenho o meu eixo Y. Ok? Beleza? Bom, então nós temos algumas coordenadas aqui. Ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, gente. Se eu consigo fazer uma coisa aqui para simplificar para você, acho que vai dar certo. Show de bola, deu certo aqui. Gente, eu preciso que, até então, o que a gente tem é isso aqui, né? Olha só, deixa eu mudar aqui, que eu quase que eu não mudo aqui. Aqui, ó. Eu tenho esses valores ali em cima, tá? Que foi o que a gente conseguiu achar. A partir do momento em que a gente tem as coordenadas, eu quero que você analise o seguinte, a gente tem que ter essa percepção, principalmente entender que muitas vezes a FGV ela gosta de que você perceba os padrões, tá? Olha só uma coisa, eu tenho do 2 para o 18 aqui, ó. Perfeito? Do 2 para o 18, isso que aparece aqui é justamente a diferença de 16. Ok? É justamente a diferença de 16. Do 3 para o 18 aqui, ó, é justamente a diferença de 15. Ok? Do 18 para o 4 aqui, ó, é a diferença que nós temos de 14. Do 18 para o 5 é a diferença que nós temos de 13. Do 4 para o 16 é justamente a diferença que nós temos de 12. Vamos lá, só para fazer mais umas aqui, ó. Do 5 para o 16 é 11. E do 16 por 6 é 10. O que eu quero que você perceba com isso? A única coisa que acontece aqui é que aqui ele está somando, depois aqui ele está subtraindo. Tá? 18 menos 14, 4. Depois aqui ele vai somar de novo. Ó, 4 mais 12, 16. 16 menos 10, 6. Então, tu perceba que ele está sempre aqui, ó, alternando soma e subtração. De um lado aqui, no eixo Y, eu tenho meus valores ímpares. E aqui eu tenho meus valores pares. Ok? Então, veja que esse é o padrão que está acontecendo. E isso talvez seja a parte mais complicada, e por isso que eu falo bastante assim, e está sendo bem legal o feedback do pessoal que está estudando aí junto comigo, principalmente o pessoal que está no curso integral, perceber como é diferente a gente trabalhar especificamente para a banca e como a FGV gosta de trabalhar com padrões. Tá? O mais complicado aqui é você perceber que algo que parecia ser relacionado a plano cartesiano e daqui a pouco a gente poderia cair numa função de segundo grau, não é o foco. O foco é que a gente fazendo o desenho, reduzindo de um em um, a gente perceba que as coordenadas elas vão ter um padrão. Então, esse é o principal. Se nós dermos continuidade aqui, gente, é interessante eu perceber também que ele sempre se repete, tá? Ele vai acabar repetindo aí dois no eixo X e 2 no eixo Y. Tá?
aqui vai ser 14. Ó, repetir 2 no lado do y, né? Agora o 14 aqui ele vai repetir. Perfeito? Então veja que ele se alterna nessas repetições aí também. Ok? É sempre essas repetições, eu nunca vou ter dois números seguidos no mesmo eixo. Aliás, eu nunca vou ter dois números diferentes aí no mesmo eixo. Tá? Então isso é interessante eu perceber também. 14 e 14. Agora eu vou ter a diferença aqui de 6, né? Então aqui eu vou ter 8 e 8, porque ele se repete, né? Aqui também, né, gente? Ele vai acabar repetindo. Tá? Vai acabar repetindo. Aí a gente vai cair aqui na diferença de 14 menos 5, que é o que a gente está aqui. Se você for acabar vendo, vai ficar 9. Tá? Vai repetir o 9 aqui. Aqui a gente está no 8. Agora eu vou ter que somar com mais 4. Eu vou acabar achando 12 aqui. Como ele se repete, é 12, 12. No 9, você fazendo junto comigo aí, você vai ver que agora aqui eu vou somar com mais 3, vai dar 12 e vai dar 12. Tá? O meu 12 desse lado eu vou cair para a última aqui, ó, que é 10 e 10. Tá? E o 12 aqui vai acabar virando 11, que a diferença é só 1, e a gente vai ter isso aqui. Feito isso, gente, feito isso, e o que é interessante que a gente faça aqui, deixa eu ver se eu consigo levar tudo isso aqui lá pro meu quadro, tá? Que aí a gente vai conseguir fazer um negócio bem bacana aqui, vai ficar legal. Acho que vai dar. Acho que vai dar. Vamos ver. Só um minuto aí, gente. Vamos ver se vai dar certo aqui uma. Vai dar certo. Ok. Eu vou levar todas essas coordenadas para lá. Você já vai entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Beleza. Ok. Aí a gente chegou aqui então, gente, tá? O que ele quer saber, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui no que ele está pedindo. A distância em linha reta entre o ponto inicial e o final dessa sequência de movimentos é a raiz quadrada dele. Então ele quer saber a distância em linha reta. Meu Deus do céu, tá? Vamos lá, vamos tentar entender o que é que ele está pedindo aqui. Distância em linha reta. Então ele quer a distância entre o ponto inicial e o meu ponto inicial é esse aqui, ó, tá? Ponto de partida. E o ponto final, gente, é esse aqui, ó. Ok? Então, o que ele está querendo saber é essa distância aqui, ó. Lógico, né? Cortando todos os pontos aqui. E aí, desculpa que eu peço costumeira aqui de a gente fazer o desenho. Vamos entender que isso aqui seja uma linha reta, ok? É isso que ele quer saber. E por incrível que pareça, gente, essa questão vai cair em Pitágoras, tá? Porque se eu for analisar esse último ponto aqui, ó, em relação ao eixo X, ele está no 10, tá? Ó. E em relação ao Y, ele está aqui no 11, ó. Tá bem no meio aqui, né? Ok? Então, para que eu saiba essa linha, se eu souber isso aqui, ó, souber esse tamanho que eu tenho aqui, que na verdade, se ele começa aqui no 2, eu tenho aqui, ó, que é o ponto de partida, né? O 2. Então, do 2 pro 10, eu tenho aqui 8. Tá?
e do 3 em relação ao y aqui, ó. Do 3 para o 11, que é onde ele termina aqui, gente, do 3 para o 11, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 8 também. Então, eu sei que esse tamanho que eu tenho aqui, ó, é 8 também. Você lembra de que quando nós temos um triângulo e nós temos os dois lados, a gente consegue achar o terceiro? E como é que a gente faz isso? Tá? Como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode ter c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, c ao quadrado igual, quanto que é a ao quadrado? Quanto que é 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado? Quanto é que vai dar isso aqui, gente? Oito ao quadrado é 8 vezes 8. Então, a gente vai ter 64 mais 64. C ao quadrado igual a 128. Ou seja, esse é o C, tá? O C qual é o valor que multiplicado por ele mesmo vai dar 128. Isso aqui, gente, se eu fosse analisar, eu poderia cortar aqui, ó, fazer isso aqui e isso aqui. Aí o que eu faço? Eu simplifico, né? Eu consigo simplificar desse jeito aqui. Eu corto essa raiz com esse expoente. Aí eu vou ter C igual a raiz de 128. Ok? Resumidamente, tá? Só esse finalzinho aqui. Qual é o valor que ele ao quadrado vai dar 128? A hora que eu pergunto isso, eu estou simplesmente dizendo que a resposta é raiz de 128. Tá? A gente acaba achando aí raiz de 128 como resposta. Vamos ver se tem essa resposta lá, né? Pelo amor de Deus. Tem. O ponto final dessa sequência de movimentos é raiz quadrada de letra D, 128. Tá, gente? Então, assim, nós finalizamos. Chegamos aí nessa questão complexa, tá? Aí nós temos aí mais para finalizar o curso, tá? A gente vai ter mais umas 2 questõezinhas aí para fazer. E depois as demais é algo que a gente coloca numa aula aí. O que ficou residual, ou são questões que é preferível não passar para você para não te confundir o que foi erro da banca, ou porque didaticamente eu prefiro passar para você aí numa revisão de véspera. Tá? Porque às vezes não adianta te encher de informação. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um cálculo para fazer, eu vou usar um exemplo de um cálculo de matemática financeira. Quando nós temos um cálculo de matemática financeira para achar uma prestação, isso não vai cair para você, tá? É só um exemplo. A gente precisa de uma fórmula gigantesca. Gigantesca, gigantesca, gigantesca. Como isso são, às vezes, questões que caem muito pouco, eu prefiro colocar isso para você mais próximo da prova, tá? Senão você vai encher muito a cabeça com muita coisa e essa estratégia é perigo ela não funcionar tão bem, tá? Ainda mais que a probabilidade ali dessas questões caírem é 1, 2%, tendo em vista que de 100 questões cai uma. E algumas questõezinhas ali, que deve ter mais umas 2 ali, que foram erros da FGV, e a gente vai provar por A mais B que a FGV errou. Talvez não tiveram recursos aí suficientes, bem embasados aí para conseguir fazer com que o avaliador mudasse a questão, a resposta, o gabarito ou anulasse. Tá certo? Galera, forte abraço. Até a próxima.